Olá, vamos direto ao ponto. Muita gente acha que entende de Bitcoin, pensa que é só sobre comprar na baixa e vender na alta, sabe? Uma aposta para ficar rico rápido. Mas a verdade é que para entender o que é o Bitcoin de verdade, a gente precisa esquecer tudo isso. A história é muito, mas muito mais profunda. Então, a pergunta que guia toda essa nossa análise é essa: o que é o Bitcoin, afinal? Porque, olha, não é só um ativo financeiro ou um número piscando na tela. Ele é uma resposta a um problema bem maior, que tem tudo a ver com a nossa história econômica e política. E aqui está a tese central da coisa toda. No fundo, Bitcoin não tem a ver com gráficos de preço. Tem a ver com conceitos gigantescos como liberdade, o que significa ser dono de alguma coisa, a história do nosso dinheiro e como o poder funciona no mundo. É por isso que ele nasceu. E é por isso que ele se torna cada vez mais relevante. Para a gente conseguir entender a solução, primeiro a gente precisa olhar bem de perto para o problema. E o problema, segundo o material que a gente analisou, está no sistema que todo mundo usa todo santo dia sem nem pensar: o sistema de dinheiro fiduciário, ou, como é mais conhecido, o sistema Fiat. A história do dinheiro teve uma virada de chave brutal. Por séculos, o dinheiro era lastreado em algo físico, algo real, como ouro. Em 1944, o dólar, ainda ligado ao ouro, virou o chefão do mundo. Mas aí, em 1971, veio o momento que mudou tudo. O dinheiro foi totalmente desconectado de qualquer coisa física. A impressora foi ligada. E isso nos joga direto no sistema de hoje. O dinheiro fiat que a gente usa não tem valor próprio. O valor dele vem de um decreto, de uma ordem do governo. E isso deu aos governos um poder assim sem precedentes, a habilidade de criar dinheiro do nada sem nenhum limite. E a consequência disso é, para dizer o mínimo, devastadora. Quando se pode imprimir dinheiro sem parar, o que acontece? O valor da moeda cai. Aquela grana que você guardou com tanto esforço simplesmente começa a comprar menos coisas. Isso é inflação. E a fonte que a gente analisou descreve isso de um jeito muito forte: um roubo disfarçado que vai comendo o poder de compra de todo mundo, em silêncio. Foi justamente como uma resposta a essa estrutura de controle total e de impressão infinita de dinheiro que uma nova ideia apareceu. Uma solução que foi desenhada para ser o exato oposto do sistema Fiat. Olha só, já tinham tentado criar dinheiro digital antes, só que todas essas tentativas tinham um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco mortal. Elas eram centralizadas. Tinha uma empresa por trás, um fundador, um escritório, ou seja, bastava o governo bater na porta e mandar desligar tudo. E fim de papo. E é aí que o Bitcoin muda completamente as regras do jogo. Ele foi lançado em 2009, logo depois daquela crise financeira global, por uma figura anônima. E o gênio da coisa está no design. Ele já nasceu sem dono, sem empresa, sem um chefe. Simplesmente não existe um botão de desligar. Não tem para que ligar para reclamar ou para mandar fechar. E quando a gente bota um do lado do outro, a diferença fica gritante. De um lado você tem dinheiro com emissão ilimitada, controlada por governos. Do outro, uma emissão que tem um fim, um número máximo, controlada por uma rede de computadores no mundo inteiro. Isso faz com que as transações de Bitcoin não possam ser censuradas. Ninguém pode impedir. Mas é claro que essa jornada não foi nada fácil. A história do Bitcoin é marcada por gente duvidando, por ataques. Só que cada um desses desafios, no fim das contas, só serviu para provar o quão forte e resiliente ele é. A gente consegue ver uma progressão, quase um roteiro. Primeiro, foi ignorado. Coisa de nerd, diziam. Depois, virou piada, foi ridicularizado. Quando viram que o negócio era sério, tentaram proibir, combater. E agora? Bom, agora a gente está na fase da adoção. Mas por que essas tentativas de parar o Bitcoin falharam? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, genial. Porque não dá para parar uma rede que está espalhada pelo mundo inteiro. Não tem um servidor para tirar da tomada, não tem um CEO para prender. É só um código rodando em milhares de computadores. E a prova de que a gente está na fase da adoção está em todo lugar. Fundos de Bitcoin sendo negociados nas maiores bolsas de valores do mundo. Empresas gigantescas colocando Bitcoin no caixa. Países transformando em moeda oficial. E talvez o mais impressionante, a velocidade da adoção está sendo maior do que a da própria internet no começo. Pensa nisso. Agora a gente vai entrar num conceito que talvez seja o mais poderoso por trás de tudo isso. A discussão aqui sai um pouco do dinheiro e vai para a filosofia do que realmente significa ser dono de alguma coisa. Para pensar um pouco. A gente acha que é dono das nossas coisas, né? A nossa casa, o nosso carro, dinheiro no banco. Mas, na real,
tudo isso existe com a permissão de alguém. Se você não pagar um imposto, o governo pode tomar sua casa. Com uma ordem judicial, sua conta bancária é congelada. Não é uma propriedade absoluta. É aí que o Bitcoin se apresenta como algo completamente diferente. Como ele é controlado apenas por quem tem as chaves criptográficas, as senhas, ele não pode ser confiscado ou congelado sem a sua permissão. É a forma mais pura de propriedade privada que já existiu, só que no mundo digital. E tudo isso nos leva para a nossa reta final. Uma reflexão sobre o futuro e sobre a lógica que, segundo a nossa fonte, faz do Bitcoin uma mudança praticamente inevitável no nosso mundo. Então, vamos só lembrar daquele contraste fundamental que a gente falou. De um lado, a gente tem um sistema onde a criação de dinheiro é infinita e depende da vontade de poucas pessoas. E do outro lado, a gente tem isso, um número fixo, final, que não pode ser mudado, porque está escrito no código. Nunca, jamais, vão existir mais de 21 milhões de bitcoins. É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem um bem com escassez absoluta e que pode ser verificada digitalmente. Baseado nessa escassez, em tudo que a gente viu, a fonte faz uma previsão bem ousada. A adoção não é uma questão de se, mas de quando. E as pessoas vão entrar por dois motivos, ou por convicção, porque entenderam tudo isso, ou por arrependimento. E essa ideia de agir com convicção, de se preparar de verdade, isso vale para tudo na vida, né? Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quer. Porque seja nos estudos ou em novas tecnologias, a preparação é a chave. E tudo isso nos deixa com essa pergunta final para a gente ficar pensando. Se a adoção em algum momento se torna inevitável, a única variável que sobra não é se as pessoas vão ter, mas a que preço cada uma delas vai entrar no jogo. Uma ideia bem forte para a gente encerrar essa análise.